Boa noite a todos, bem-vindos à Livraria Arquivo. Em nome desta livraria quero dar as boas-vindas. Cumprimento também o vosso professor Quinval e Nuno Almeida da Porta Editora. Vamos ter uma conversa informal, vai ser uma espécie, e a ideia até foi pedir o meu caro colega de painel, o Nuno Almeida vai ser uma espécie de cadáver esquisito. Mas sim, eu tenho umas perguntas, ele tem outras, e o professor, pela sua habitual presença, vai desenvolver com certeza. Antes de mais, em vez de fazer aquela apresentação, de ver a chata, como é costume, eu ia rejeitar um texto que o Adolfo escreveu, até foi uma resposta a uma entrevista que me fiz, mas como foi por e-mail, não sabes que eu, já foi há uns anos, mas tinha a ver com o facto dos músicos de rock terem estudado Direito. E depois na altura sendo uma Preguiça Magazine, que era um projeto de Carlos Leiria, e tu escreveste um texto muito interessante, curto, que eu leio rapidamente, que começa assim. Na época, nos finais dos anos 70, a Faculdade de Direito de Lisboa era algo impensável para um puto que, como eu, chegava de Braga cheio de ilusões sobre a vida universitária e a grandiosidade de pensamento que ele iria encontrar. Grande choque. A maioria dos meus colegas era uma réplica dos adultos de blazer e gravata, a mimar o que de pior um adulto pode ser, sem qualquer personalidade, nem a mais pequena ousadia de um pensamento próprio. Não era esse o destino que eu queria para mim. De maneira que, quando acabei, longe da vida universitária, e mergulhei de cabeça na descoberta de Lisboa, que dava os primeiros passos na reinvenção da Lisboa moderna que hoje todos conhecemos. Foi nesse processo que me apaixonei pela música e me deixei envolver no seu universo. Mas nas minhas esporádicas passagens pela Faculdade de Direito, durante a dezena de anos seguintes, fui cruzando com muita gente fora do padrão dominante. Entre ela, alguns músicos como o Pedro Oliveira do Sétima Legião e o João Aguardela dos Sitiados. Se calhar eu começava por aí. Esse estatuto de outsider, começa aí, começamos. Boa noite a todos, obrigado pela vossa presença. O estatuto de outsider, eu não gosto muito do estatuto. Mas eu acho que eu quando nasci, a minha mãe levou-me, eu nasci em Luanda, os meus pais viviam em Cabinda e eu tinha meia dúzia de dias quando a minha mãe regressou para Cabinda para a beira do meu pai. E achou que, como eu era um bebê de colo, que não pagava bilhete de avião, então no avião, ao dela, e a meio do percurso do avião volta para trás porque havia um passageiro clandestino a bordo. Novamente em Luanda, foram contados passageiros e o passageiro clandestino era eu, o bebê de colo. Portanto, eu acho que o meu estatuto de outsider começou aí, exatamente. Porque de resto não fez mais do que poderia, porque convenhamos que a Braga, que toda a gente conhece como cidade dos arcebispos, que antes de 75, eu digo 75 e não 74, porque a Revolução de Abril foi em 74, mas em Braga pouco se fez sentir. O que se fez sentir mais em termos de costumes e de libertação da moral foi a chegada dos chamados retornados, com os seus hábitos muito mais abertos, muito mais sexuais, a grande libertação dos costumes em Braga deu-se a partir de 75 com a chegada desses retornados. E até 75 Braga era uma cidade extraordinariamente pesada e cinzenta e fechada, muito moral, muito religiosa, e depois havia assim meia dúzia de pessoas, jovens da época, que eram um bocado marginais e nos quais eu me integrava sensivelmente a partir dos meus 13, 14 anos. Gente mais velha do que eu normalmente, de 2 ou 3 anos de idade, os outros eram todos mais velhos, mas pronto, eram assim grupos marginais da própria cidade, porque eram filhos de boas famílias, chamadas boas famílias da cidade, mas que tinham pavor e tinham urticária ao cheiro e ascenso do resto da cidade. Portanto, eis que aí, quando cheguei à Faculdade de Direito, o que eu conhecia das universidades portuguesas era essa ideia de
de jovens que chegavam a Braga nas suas férias, portanto, jovens bracarenses, já marginais relativamente ao que era a Braga, dessa época, e que regressavam de férias. Portanto, eu tomava esses exemplos pelo todo. O estudante universitário deveria ser aquelas figuras mais velhas, mais abertas, cheias de ideias, cheias de falar de autores, de falar de literatura, de falar de política, de falar de muita coisa, que em Braga eram relativas novidades, e que eram essas tertúlias de café, essas conversas de café. Nós que estávamos em Braga, e sobretudo mais novos como eu, era uma grande fonte de aprendizagem. Quando cheguei à faculdade e vejo que essa figura que eu tomava pelo todo eram exceções. A maior parte de toda a Faculdade de Direito de Lisboa eram mesmo exceções, porque a maior parte eram futuros advogados, eram futuros doutores, quer dizer, mas já com os tiques todos, como se já fossem doutores e mais doutores do que os próprios doutores. Né? E todos muito valorizados, não só no pensamento, na maneira de vestir, no gestual, etc. Aquilo era assustador. E depois uma faculdade que tinha nos seus momentos de crise, digamos, da revolução no pré e no pós-Vicente Cabelo, tinha sido dominado pelos maoístas, ou seja, que é um outro tipo de indivíduos com um raciocínio muito padronizado e muito obediente, não fossem stalinistas. De maneira que o desvio deles, o desvio do estudante de direito típico, tinha sido um desvio ainda assim padronizado. Portanto, era assustador, com a pessoa que estava à espera de uma coisa mais libertária, entrar na Faculdade de Direito e encontrar aqueles indivíduos todos que eram uma espécie de fotocópias uns dos outros. Desculpem o jogo do microfone. Fazendo só aqui um parênteses, queria muito agradecer à Arquivos por nos ter recebido aqui e a apresentação deste No Rastro dos Doentes Elétricos, o número 8 da coleção Elogio da Sombra, que é coordenada pelo Walter Gugmem. E agora, voltando só deste breve interlúdio, continuava aqui neste episódio da Faculdade de Direito, e é nesta Faculdade de Direito e neste cinzentismo dos futuros doutores que também conseguimos encontrar o primeiro texto que temos neste volume, que é um manifesto de uma lista que tu fizeste para a Associação de Estudantes. Sim, uma lista que não foi uma lista que eu fiz, é uma lista onde participei. Que era uma lista era uma lista de certo modo libertária. Eram diferentes indivíduos, todos com o seu pensamento, e que raramente estavam de acordo uns com os outros. De maneira que os manifestos, de tal maneira era difícil encontrarmos acordo, que os manifestos acabavam por ser manifestos individuais. E esse é um manifesto individual dessa lista, mas individual feito por mim. Os outros estavam todos em desacordo, mas como eu pertencia à lista, tinha direito a publicar esses manifestos em nome da lista e publiquei. E evidente que ninguém percebeu nada do manifesto, mas achei que era um político manifesto para abrir um livro, porque de alguma forma manifesta-me à partida relativamente ao que se vai ler a seguir. Em relação a esta antologia, em 1995 os Mamorta fazem uma revisitação do seu som. Este é uma compilação dos textos todos. Ainda ontem foi o 1º de novembro, os Mamorta têm uma canção que é o 1º de novembro. Esta coisa da solidão, saudade, romagens, romarias. Tu és uma pessoa dada a nostalgias, melancolias, ou é sempre para a frente? Ou então, por uma questão de justiça, é importante voltar atrás de vez em quando. Eu não sou uma pessoa dada a melancolias, particularmente, nem acho que tenho melancolias, como toda a gente tem melancolias. Não sou um adepto, nem um obcecado pelas melancolias.
O 1º de novembro, mais uma vez, situemos-nos em Braga, e antes de haver Halloween, o 1º de novembro era o dia de todos, era o dia dos mortos, de todos os santos. E essas homagens de Maria aos queridos defuntos é exatamente isso. Foi uma letra escrita em Braga, no 1º de novembro, portanto limitou-se a ser um mero retrato, uma mera fotografia do que era a cidade, né? Do que se passava na cidade nesse dia, 1º de novembro. E o resto são devaneios. São devaneios urbanos, podemos chamar-lhe urbanos depressivos, mas são devaneios. Mas não sou dado particularmente a pensamentos tipo o meu tempo é que era bom, pensando que o meu tempo é o tempo da juventude, o meu tempo é o tempo agora, né? Portanto o meu tempo continua a ser bom. E nem fico a pensar muito bem, ou a pensar muito tempo, ou sequer há algum tempo, no que eu fiz no passado e que podia ter sido assim no passado. Eu normalmente, quando decido uma coisa, às vezes demoro tempo a decidir, mas quando decido uma coisa, depois nunca mais penso outra vez. Aí se calhar decidi mal, o que está decidido. Mal ou bem, o que está decidido, não vale a pena voltar a revisar coisas que já não vão mudar nada. Né? Portanto, não sou muito dado a esse tipo de elucubrações passadistas. Só porque é na sequência ficou, uma pessoa quando é mais nova, obviamente tem outro pensamento, como disseste, ficou alguma coisa de fora, algum texto quando eras mais novo, que foi isto não pode entrar, isto não faz sentido. Ficou desde logo muita coisa que são prosas. Porque aqui trata-se apenas da poesia ou de letras, portanto só isso está exclusivamente concentrado nisso. Mas para além das prosas, depois há coisas mais antigas, de 76 e de 75, muito, digamos, sob influência, né? Nomeadamente do outro Riamão, que foi a minha grande descoberta da época e foi a minha grande obsessão durante muito tempo, ainda hoje. Mas na altura as primeiras coisas que eu escrevia tinham muito a ver com... Eu sinto aquilo como uma grande... ali a garra do outro Riamão a dominar o pensamento e a dominar o estilo. De maneira que isso achei que não... Pode ser que um dia mais tarde a coisa possa entrar noutro tipo de... Não é que não tenha piada, mas se calhar uma piada ou private joke só para mim, não é? Porque acho que não tinha interesse. Depois houve mais 2 ou 3 coisas que saíram porque achei que não tinha interesse. Achei que estavam más. A minha autocrítica, apesar de ser muito lata, muito larga, não ser muito fechada, não sou muito perfeccionista, mas ainda assim há coisas que me gostavam em engolir e essas coisas de fora. Por exemplo, vemos muitos poetas, quando fazem uma revisitação, uma antologia da sua obra, têm a tendência a limar algumas arestas, tirar uns textos, ou até, se calhar, fazer um revisionismo de alguma coisa que não terá sido tão bem entendida. E, nesse sentido, perguntava-te um bocadinho, por exemplo, pelo Pesadelo em Peluche, que tu disseste, isto não é um poema, que terás dito em alguma altura que não foi tão bem recebido quanto tu gostarias e que não foi entendido como aquela crítica à música pop que os Mão Morta queriam fazer. Terias mudado alguma coisa agora? Não, é que os meus textos, eu estou sempre de alguma forma, sempre não, mas os meus textos obedecem muito à minha escrita. E estou sempre a usar coisas antigas, para novos contextos, coisas do presente, etc. Muitas vezes, aliás, há aqui 2 ou 3 exemplos disso, em que pego em textos, em pequenos poemas, 2 ou 3 linhas, 2 ou 3 versos, e que depois, passados 10 ou 20 anos, vou metê-lo num outro poema mais vasto, etc. Portanto, há muito esse jogo, posso chamar de jogo, de pegar em coisas antigas, mudar-lhes o título, mudar-lhes a escrita, de cortar uma parte que acho que está menos interessante, acrescentar outras. Portanto, isso acontece muito no toda a minha escrita. Relativamente ao disco, ao Ventos em Chamas, não é o Ventos em Chamas, o Pesadelo em Peluche, relativamente ao Pesadelo em Peluche, o que ficou não foi provavelmente a escrita dos textos, acho que os textos são tão bons, estão todos aí. O
pudéssemos, não era só eu, se pudéssemos refazer aquilo num outro estúdio, numa outra produção, acho que conseguimos fazer uma coisa muito mais interessante. Eu acho que há motivos para as pessoas não terem percebido a crítica pop ou a utilização da linguagem pop standardizada que nós usamos nas músicas para ilustrar um mergulho na obra do Ballard, que é uma obra que faz uma crítica à linguagem de massas, não é? Porque efetivamente o estúdio que nós usamos para gravar essa música não foi a melhor escolha. Foi um estúdio, a escolha foi por tomada de facilidades, mais uma vez tinha a ver com o nosso tempo, o facto de podermos gravar relativamente perto de casa, no Porto, às horas que nos apetecesse, nomeadamente à noite, etc., ditou a escolha do estúdio. Pareceu-nos que o estúdio dava para o que queríamos, mas depois, quando começamos a gravar, começamos a ver as infiltrações de água, as dificuldades em tocarmos em simultâneo, 2 ou 3 instrumentistas, começamos a perceber que a coisa não tinha sido a melhor escolha. E depois o som final demasiado agudo. Nós mandamos aquilo para ser masterizado nos Estados Unidos, mas foi uma má escolha do masterizador, do técnico, porque é um técnico que trabalha muito com música de grande consumo, e foi numa época em que o CD e o digital estavam num determinado auge, e a puxar muito pelos agudos, e toda a gente ouvia tudo muito agudo, toda a gente via tudo, e aquilo está extraordinariamente agudo e é insuportável de ouvir por causa do som. Portanto, tudo isso se pudéssemos, se valesse a pena hoje refaríamos. Mas não é uma coisa que nos preocupa particularmente, é um disco passado e está no passado, e em termos de letras não tem nada a mexer. Foi a música que te fez escritor, e se agora falar de realidades paralelas é complicado, mas se não fosse a música, achas que terias continuado a escrever? Como é que isso acontece? Há aquela obrigação que tens de escrever? Não, eu quando comecei a escrever não tinha qualquer horizonte musical à minha frente, nem ao meu lado. Eu ouvia essencialmente jazz, portanto, normalmente é uma música instrumental, estritamente, e a minha mitologia pessoal era do escritor boémio, do poeta boémio, e foi isso, quando eu cheguei a Lisboa, foi isso de alguma forma isso que eu fui procurar, porque não encontrei, e os poucos que encontrei eram chatos. De maneira que mas pronto, mas era isso, portanto eu escrevia assim um bocadinho nessa mitologia, né? Quando de repente entra a música, e entrou basicamente com o punk que entrava em Portugal na altura, 78, 79, foi uma espécie de descoberta, porque de repente percebia que se podia fazer concertos. Aquilo que importante não era provavelmente o domínio do instrumento nem a música em si, mas era a atitude e a forma como se fazia. E eu que não era músico e não sou, achei que em termos de intervenção a esse nível de performativa, conseguia dar conta do recado, e a partir daí comecei a canalizar a escrita para esses objetivos, né? E cada vez mais, e de repente deixei de ter necessidade de escrever, ou seja, de repente, e desde há muitos anos, eu escrevo de alguma forma por obrigação no sentido em que, como reação a pedidos ou a necessidade de escrever letras, porque há músicas para sair, porque há músicas para fazer, minhas ou de outrem, porque me é pedido um texto ou um poema para uma revista, ou de repente a escrita transformou-se numa espécie de resposta a encomendas, e não provavelmente uma necessidade profunda, martirizada de escrever, porque se não se ficar para fora, não vou conseguir dormir, estou completamente honesto disso. Deixe isso para os poetas boémios. Mas é isso, se escrever sobre encomenda não te chateia minimamente? Não me chateia minimamente.
é um incentivo. O facto de me pedirem uma coisa que a partida nunca passou pela cabeça e de repente pensar como é que eu vou dar a volta a isto, como é que eu escrevo isto, como é que eu vou falar, como é que eu vou abordar este assunto. E, bem, é um desafio. Este desafio para mim é interessante, é isso que me faz de alguma forma ganhar pica, né? E por aqui pegar no papel e sujá-lo, né? Deixar o papel em paz, em branco, alvo amortalhado. Agora, se calhar, falar em encomenda, e se calhar de maneira um bocado impertinente, eu ia-te encomendar aqui, se pudesses, ou se pudéssemos pedir, para ler um poema, para falarmos de uma dimensão que o Pedro falou há bocado, da dimensão performática da tua música. Eu escolhi este poema porque eu não consigo começar a lê-lo sem começar a ouvir a bateria e os toques do início da música, que é o Canto da Morte. Podemos pedir depois o Canto da Morte? Posso. Eu escolhi este porque podíamos ter escolhido o Anarquista do Val, por exemplo. Este foi uma letra, isto é uma letra, foi uma letra que foi feita especificamente para um fraseado pré-existente, ou seja, o ritmo e a melodia já existiam e eu só tive que meter palavras dentro dessa ritmo. Eu nunca experimentei ler isto sem ser nessa cadência, mas vou tentar ler isto como se fosse uma coisa nova. No calor da febre que me alaga toda a fronte, sinto o rumo frio da navalha até ao osso. Sinto o cão da morte a bafejar no meu pescoço e a luz do sol a fraquejar no horizonte. Já desfila trêmulo o cortejo do passado que me deixa quedo, surdo e mudo de pesar. Vejo o meu desgosto na beleza do teu rosto. Sinto o teu desprezo como um dardo envenenado. Morro no altar de ti. Sopra forte o vento na fogueira que arde em mim. Sinto a selva agreste nos batuques do meu peito. No cruel caminho em que me lança o desespero, sinto o gelo quente do inferno do meu fim. No calor da febre que me alaga toda a fronte, sinto o rumo frio da navalha até ao osso. Sinto o cão da morte bafejar no meu pescoço e a luz do sol a fraquejar no horizonte. Morro no altar de ti. Sinto o cão da morte a bafejar no meu pescoço. Morro no altar de ti. Fica um bocadinho diferente. Fica, mas efetivamente somos, e vocês aqui e nós também vemos muitas vezes com outros poetas, muitos dos poemas que se escrevem são mesmo um desafio a essa alvura da tela, não é? Ao branco, um desafio ao branco da folha de papel e à necessidade de exteriorizar pensamentos, manifestos, mas aqui a tua poesia tem uma dimensão extra, que é esta dimensão performática e, na minha opinião, e estão aqui muitos fãs dos Mão Morta, isso diferencia o que está aqui do que provavelmente encontraremos ali noutros livros de poesia. Não sei se é bem assim. Eu gosto muito de ler poesia e normalmente leio a poesia em voz alta, ou seja, o facto de... O que é que me faz, o que é que me obriga a ler a poesia em voz alta? Eu quando estou a ler poesia à noite, na cama, de repente encontro um verso ou dois versos ou um poema que não consigo entrar, não estou a perceber. Não estou a conseguir mergulhar, leio em voz alta, começo a fazer pausas, começo a fazer a dar ritmos e
começo a entrar no poema e começo a percebê-lo, começo a senti-lo. Outras vezes acho um verso ou dois versos ou três versos tão bonitos que sim, isto precisa de som. E então leio outra vez o poema em voz alta. Eu gosto muito de ler poesia em voz alta. Acho que ganha uma dimensão, ganha essa dimensão extra, mas não é a minha poesia, não é as minhas letras que ganham essa dimensão. Acho que toda a poesia ganha uma outra dimensão quando é lida em voz alta. O grande problema da maior parte dos poetas é que não sabem ler. Sabem escrever muito bem, mas não sabem ler. E é por isso que nós temos essa felicidade e essa facilidade, não é? Muitos de nós já vos viram e já te viram a declamar ou a performar em concerto ou mesmo noutras ocasiões, e isso indelevelmente marca-nos, não é? Eu acho que nenhum de nós estava à espera de ouvir o Canto da Morte como foi declamado agora, não é? Pois, nem eu. Foi uma boa aposta, então. Mas há aqui uma outra dimensão, por exemplo, olhamos para uma das vossas músicas mais famosas, que é o Budapeste, e quem tiver o livro é na página 104, como se estivéssemos na escola, pode consultar. Não, tem uma introdução que não aparece na música, ou começa logo com o cabo notado, ou esta introdução que aqui está aparece na música. Isto para te perguntar se o que escreves nem sempre é o que sai nos Não Morto, neste caso. Sim, depende, porque o Mutatis S21, as letras foram feitas todas antes da música. E era um processo que no início do João Morte o processo era esse. Primeiro escrevia as letras, depois a partir das letras é que eram feitas as músicas, salvo raras exceções, foi sempre assim. Muitas coisas eram escritas em separado, muitas delas nem sequer eram pensadas em termos de música. Por exemplo, o Quero Morder das Mãos, não, poderia falar do humor, eu não lembro dos títulos. O Facas em Sangue, ou A Anarquista de Uval, por exemplo, são duas músicas que depois foram musicadas, são das músicas mais conhecidas de João Morte, nomeadamente A Anarquista de Uval, mas quando foram escritas não foram escritas para nenhuma música, foram escritas por me apetecia escrever, porque surgiram, foram letras, foram poemas quase de jorro, né? tipo Fernando Pessoa, né? De pé à secretária. Mas, e essa também, não é? Portanto, foram letras, foram poemas que depois foram adaptados a letras. Essa do Budapeste, esta primeira parte é de Didascália, uma espécie de Didascália, que surge no disco, salvo erro, no disco, nas letras reproduzidas no disco, surge de Didascália, mas depois na música provavelmente dita não surge, porque depois a música, quando se fez a música, nós queríamos uma música muito velvetiana, com uma toada muito específica, enquanto o resto da letra, que são quase quadras, aquilo funciona para essa toada, aquela introdução, aquela didascália não funcionava, não cabia ali, portanto não valia a pena estar a pô-la. E em termos de música aquilo funcionava muito bem sem essa introdução, sem essa didascália. De maneira que foi a opção. Né? Tal como às vezes surgia nestas letras, quando a coisa se passava para a música, às vezes havia frases ou versos que estavam a mais, que não cabiam na estrutura da música, porque não tinham sido escritos a pensar numa música, então eu retirava, e depois a versão definitiva acabava mesmo sem esses versos. Ou então faltavam versos, e então repetia-se versos, depois há uma adaptação, quando se fazia letras independente da música, depois da adaptação da letra a uma música em concreto, eu precisava de alguma adaptação. Agora, quando faço letras já com músicas pré-feitas, é a letra que obedece, que se adapta à música, né? Portanto, já obedece ao tempo, ao timing, ao número de versos, aos refrões, portanto, já tudo é feito a pensar na música. Nós, entretanto, já pedimos a ajuda do público, já vamos interagir para não ser assim tão chato. Mas, de facto, tenho uma pergunta e é para os dois. A tal pergunta que eu tenho para os dois. Isto afinal, foi a seguir ao Bob Dylan ganhar o Nobel, houve
houve muito aquela discussão, então, mas os músicos que escrevem também são escritores, os escritores que escrevem música, um bocadinho como falámos ainda há bocado, qual é o vosso sentido? Para já, no Porto Editora, editar Adolfo Luxúria Canival, que agora todos conhecemos, é mais conhecido pelos vocalistas de uma morta, presumo que não tenham esse preconceito, como é músico não é bem escritor. Há aqui várias perguntas. Em primeiro vou fazer uma declaração de interesses. Se eu fosse à Academia Sueca, teria atribuído o Nobel ao Leonard Cohen. Agora, em relação ao Adolfo, eu acho que é impossível quem... eu tenho 34 anos, o João Morta tem 35. Já fui influenciado pelo João Morta já noutra fase, mas acredito que quem tenha memória destes 35 anos de Mão Morta não tenha sido afetado de alguma maneira pela contracultura, pela irreverência, pela força dos poemas do Adolfo. E por isso... Prémio Camões já. E por isso pareceu-nos, e pareceu ao Walter Ugumem, que coordena esta coleção, ser imperativo coligir a poesia completa do Adolfo neste volume. E para nós, Porto Editora, faz todo sentido, porque aqui estão 400 páginas, 40 anos de poesia. Pareceu-nos imprescindível ter este volume todo de letras que acompanham também uma mudança social muito grande. E se formos ver, por exemplo, eu tenho aqui as minhas cábulas. Isto agora podia dar uma música de elevador. Por exemplo, em 97, já há relativamente pouco tempo, os Mão Morta diziam que há muito tempo que o ar nesta latrina se tornava irrespirável. E bem depois disso, no álbum No Meu Relógio São Horas de Matar, estes dois álbuns são retratos sociais de Portugal, 97 e depois os anos da Troika. E vemos que, por exemplo, nas letras de No Meu Relógio São Horas de Matar, não há como não fazer um paralelismo, pelo menos no meu entendimento, e este pode ser completamente errado, acontece, não há como não fazer um paralelismo entre o que está plasmado nas músicas e nos poemas do Adolfo com o que se passava na altura. Em relação, um letrista pode ser um prémio Nobel de Literatura? Pode. Na minha opinião, pode. Porque um letrista é um poeta, é um escritor. Depois, o que acontece, na minha opinião, é que há uma camada extra, um sentido extra que é colocado sobre o que escreve, que neste caso é a música. E a música, muitas vezes, pela sua exuberância, e exuberância não quer dizer que seja necessariamente uma música difícil de ouvir ou com várias camadas, mas a música é necessariamente mais exuberante que a palavra, porque tem várias camadas, joga com outras regras que a palavra pura não joga. E isso pode confundir e pode criar algum frufru extra à volta desta discussão de o que é novelizável. E, no meu entendimento, tanto o Bob Dylan, que tem excelentes letras de intervenção social, basta ver o The Hurricane, que são 9 minutos de uma história do início ao fim, como o Leonard Cohen, que tem letras que são orações, letras que são canções, que são preces quase, ou narrativas, qualquer um deles mereceria o Nobel. Nós temos aqui um castelo que foi do Dom Dinis, ao erro, não é? E que era um dos grandes escritores do nosso cancioneiro, não é? Trovadoresco. E quando nós vamos à literatura portuguesa, nós começamos a história da literatura portuguesa pelas cantigas. Cantigas de Amigo, cantigas de escárnio, de maldizer, etc. Ou seja, de facto, a literatura começa como letras de canções
hoje não sabemos quais eram as músicas que acompanhavam essas letras, mas temos as letras enquanto poemas nos diversos cancioneiros que perduraram. Não só portugueses, também espanhóis, também franceses, provençais, etc. De maneira que eu acho que isso responde mais do que interesses de classe ou de profissão, não é? Porque eu vi muitos escritores encolorizados contra a entrega do Nobel a um escritor de canções, como o Bob Dylan. E acho que muito bem entregue. O Leonardo Cohen também podia perfeitamente ter levado um Nobel de Futuro. Mas acho que foi muito bem entregue ao Dylan. Acho que marca a segunda metade do século XX todo. A escrita dele. Mas eu acho um absurdo esse encolorizar de alguns escritores contra isso, quer dizer, esquecem-se profundamente das raízes do seu mistério. Né? A raiz do seu mistério é, efetivamente, as poesias ser suporte para canções. Quanto ao resto do ginásio. O Nuno falou desses dois álbuns, principalmente no último, dos tempos da Troika. Foi assumidamente também uma posição política tomada pela banda. E hoje vivemos outros tempos também igualmente estranhos, digamos assim. Queria só partilhar um episódio e gostava de te perguntar o que é que tu farias. Em junho estava aqui a acontecer precisamente isto e eu estava ali atrás. E chega uma pessoa, olha para aqui com desdém e diz-me isto. Então, vocês são aquela malta que quer mudar o mundo através das palavras. E começa-se a rir. E o que é que eu digo a este gajo? Quer dizer, não posso dar as duas chapadas, senão sou despedido. Tenho que ter calma com isto. E lá expliquei com toda a diplomacia. Bom, como vê, acabou de me dizer isso através de palavras, não há como fugir. Obviamente eu não queria dizer isto, queria dizer muito mais. O que é que se responde a uma pessoa que, de hoje em dia, ainda acha que as palavras não são importantes, que as ciências sociais também só estorvam, e as ciências exatas e as folhas de Excel é que dominam o mundo? O que dizer nestes dias e nestes tempos estranhos? E pergunto a ti, porque tens uma posição sobre isso, o que dizer a uma pessoa dessas, por exemplo? Se fosses tu, por exemplo, aqui a trabalhar na arquitetura. Bom, eu não faço ideia. Eu acho que estamos aí, são dimensões diferentes. De facto, a palavra não muda o mundo. Pode mudar o nosso mundo. Ou pode mudar a nossa percepção do mundo, ou pode nos ajudar a entender o mundo. Mas não muda, realmente não muda a realidade. Enquanto a economia muda, né? E constrange. Se não fosse a economia, eu acho que ninguém trabalhava, né? E eu achava muito bem, eu acho que a baixa economia. Né? Nós podíamos ser donos do nosso destino, se nos apetecesse fazer uma coisa, fazíamos, se não nos apetecesse, não fazíamos. A obrigação de termos que fazer coisas que às vezes detestamos apenas porque precisamos de ter um X dinheiro ao fim do mês para pagar a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, acho uma aberração. Não é? Mas o que é certo é uma aberração que faz parte do nosso cotidiano e que estamos sujeitos a ela e que não conseguimos fugir dela, a não ser ficarmos indigentes, não é? E vivemos na rua e passarmos fome ou andarmos nos caixotes de lixo dos outros que trabalham. Portanto, de facto, a única mudança que se pode fazer deste mundo, desta escravatura ao trabalho, não é através da palavra, não é? A palavra não muda isto. Podemos sonhar, podemos pensar num mundo melhor, e esse sonho, esse mundo melhor pode nos ser dado pela palavra. Mas o que é certo é que depois temos que ir trabalhar para ganhar dinheiro para pagar o fim do mês. Não é? A única maneira de mudar isto é através da economia. É mudar a economia, é mudar
mudar o Estado, não é só a economia, mas a economia é essencial em termos de organização social e de ocupação do tempo e de organização do nosso tempo e da nossa vida e da maneira como nos relacionamos uns com os outros. No certo disso está a economia, já dizia o Marx, no século XIX e continua a ser perfeitamente válido no século XXI. Esta raiva contra a palavra, a ti não te mete raiva de tal? Não, a mim não essa raiva contra a palavra. Há pessoas que gostam de falar com raiva, há pessoas que gostam de falar com amor, mas isso aí há pessoas que têm medo das palavras, há pessoas que não têm medo das palavras, que sabem usar a palavra de uma forma virulenta, mas isso é uma outra dimensão, mas não tenho nada contra as pessoas que têm medo das palavras. Pronto, há pessoas silenciosas, eu até gosto das pessoas silenciosas, há pessoas que são muito barulhentas e que não dizem nada, e essas irritam mais e não estou a usar palavras, não é? E se calhar, pegando aqui neste trecho sobre o poder da palavra, pegava no texto que é uma conversa entre ti e o Walter Ugumem, que ele intitulou-se A Inocência Legítima e que está no final do volume, e em que tu falas sobre o que fazes e dás aqui uma pequena explicação que eu passo a ler rapidamente. Não alimento qualquer expectativa subversiva a esse nível, e quanto a isso, acompanho inteiramente as conclusões de Debord. Só a revolução social é subversiva e a única obra de arte subversiva é a revolução social. Mas para mim, a música, a escrita, os concertos, a leitura, a representação e toda a mídia de pequenas coisas que vou fazendo é mais uma espécie de regresso à infância, ao tempo para lá das brincadeiras e jogos infantis. Resta saber se o que faço é arte. E um pouco mais à frente, completas com: muito me confrangeria se os Malnorta fossem entretenimento, se não servissem senão para amparar um pé de dança. Portanto, a palavra e o que fazes pode efetivamente ser um instrumento de mudança e ser mais do que amparo para um convívio, que é uma palavra que eu sei que detestas, e que um pé de dança, certo? Sim, comecei por dizer que são dois mundos paralelos, da mudança da vida, em termos gerais, entendido como mudança social, entendido como mudança de paradigma social, e aí acho que a palavra não tem qualquer valor, não tem qualquer poder. E outra coisa é a dimensão da nossa individualidade, não é? E a palavra pode-nos efetivamente dar muita coisa. Não nos muda a vida, não nos salva da escravatura, mas pode-nos salvar do tédio, não é? E nesse sentido, a palavra é importante. Pode-nos dar um embalo, pode-nos dar a luxúria que precisamos para sobreviver com alguma qualidade, apesar da sobrevida nos é imposta pela economia. Pessoas, alguém tem... Tenho uma pergunta, mas é um bocado mais relacionado contigo enquanto seres um ser humano e não como músico quando vais ver um concerto. Quando vais ver um concerto, tipo, qual é a tua intenção? Tu vais lá e entregas-te a 100% à banda ou és daqueles tipo que está cá atrás? Assim parece que foi contra a vontade. Eu normalmente quando vou ver concertos estou à frente. Mas estou assim, porque parece que sou contra a vontade. Mas estou-me a divertir imenso normalmente. Quando não estou a divertir, vou-me embora. Mas gosto de ir para a frente. Eu acho, normalmente à frente não é o melhor sítio para ouvir. A música, o melhor sítio para ouvir normalmente é o técnico de som a fazer o som para a sala, porque ele está a fazer o som para o que ouve, não é? Mas isso normalmente é para ir da sala. Eu gosto mais de sentir à frente, sinto mais a vibração, o som que ouço é um som, basicamente é um som de palmo, não são, muitas vezes perde-se algumas coisas, nomeadamente as vozes,
Houve-se mais outras, nomeadamente as guitarras, porque tens amplificadores diretamente. Portanto, é um som muito desequilibrado. Se estiveres habituado, consegues minimamente equilibrar a coisa no teu ouvido, se estiveres habituado ao som de palco. Mas o que me interessa mais não é tanto o som. Eu, se fosse lá apenas pelo som, ficava em casa a ouvir música, a ouvir discos. Não é? Interessa-me a vibração do concerto. E aí a vibração do concerto acho que a sinto muito mais à frente. Sinto não só porque estou muito mais perto do palco, estou a ver o que é que se passa no palco, estou a ver o branco dos olhos das pessoas que estão no palco, por um lado. Portanto, estou a ver os pormenores, estou a ver o suor, estou a ver os olhares, os gestos, estou a ver... É muito diferente estar ali a sentir aquilo do que estar na sala a olhar para o ecrã e a ver as coisas. Tu vês os pormenores, mas estás a ver televisão, não é? É como estás em casa a ver televisão. Não dá gosto nenhum ver um concerto com a televisão. As coisas são frias, são disparatadas. Não há aquela vibração, não sentes sequer o som no corpo. Não é? E depois também estás ali à frente, estás a levar com o verdadeiro público, aquele público que está à frente e que está a vibrar e que está a viver o concerto. Os gajos que passam por cima de ti, os gajos que saltam ao teu lado, os gajos que te obrigam a virar-te de costas e a defender-te porque vais levar empurrão. Tudo isso faz parte da vibração do concerto. E depois eu gosto de ver também, para além deste sentir o concerto, gosto de ver o que estão a fazer, o tipo de música, gosto de ver que se tocam bem, se tocam mal. Não é que seja um adepto do perfeccionismo, do tecnicismo, que não sou, pelo contrário. Mas gosto de ver se, evidentemente, se tocarem muito ou tocarem pouco, se conseguem fazer o que a música precisa. Se há bom gosto no que estão a fazer, evidentemente de ser simples de fazer ou complicado. Se a música em si me dá pica a mim, ao meu gosto pessoal, se há uma espécie de furacão ali que ali acontece. Né? Isso é à frente. Agora, não sou muito efusivo, apesar de estar à frente, apesar de estar ali no meio das coisas todas, não estou lá a dizer não faço isso, não bato palmas, os gajos mandam, aliás, detesto as bandas que interagem com o público, agora palminha, agora façam barulho, agora fico logo embora. Mas gosto de lá estar, gosto de estar à frente. Eu tenho uma pergunta. Não preciso de microfone, acho eu. Eu sou de Leiria, mas vivi 5 anos em Braga. Eu não sou uma pessoa extremamente conhecedora do que é Mão Morta, mas sempre o tive como uma pessoa perto daquilo que eu seguia. E cheguei a cruzar-me consigo em Braga. É uma curiosidade que não tem propriamente a ver com a música, mas a cidade de Braga foi importante como influência na sua música, porque eu acho que a